Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um programa O Espiritismo de Jovem para Jovem. Todas as terças-feiras, às 20 horas. Nós estamos aqui, de braços dados, com o canal Seridó Espírita, com a TV7 e com o canal Espiritize, o canal baiano, que está nos apoiando, nos estendendo a mão para levar a divulgação da doutrina espírita àquele estado. Mas, primeiramente, quero agradecer a cada um de vocês que conosco já fazem parte desse programa. Todas as terças-feiras vocês estão conosco, nos acompanhando, nos prestigiando, e para todos nós é uma imensa alegria, porque o nosso objetivo é tocar corações. E se nós tocarmos um coração, isso eu falei no primeiro programa, para nós já valeu todo o empenho, todo o esforço, toda a dedicação para a realização desse programa. Então, que o seu coração, que o meu coração, que o nosso coração, nesta noite, seja tocado e iluminado com a luz do Mestre Jesus. Que hoje nós vamos conversar um pouco sobre o Natal. Estamos no dia 22, falta apenas 2 dias para os festejos, né? Mais um ano, não podemos até colocar assim, mais um ano se passou. E que ano, hein, gente? E que ano maravilhoso, que ano desafiador. Esse ano, ele veio nos trazer um convite a uma, digamos assim, reprogramação em nossas vidas. Mudou. A vida de todos nós mudou. Que queiramos que não, com o nosso consentimento, pela nossa vontade ou não, a nossa vida mudou. Nossa rotina mudou. Os nossos dias foram diferentes. Esse, sim, foi um dos anos mais desafiadores de nossa vida. E ele passou. Olha que estamos novamente diante do Natal, aproximando-se o momento de festividades, comemoração, a comemoração do nascimento do nosso querido amigo e irmão Jesus, aquele menino que fez e deixou o seu marco na história. Tudo na humanidade é antes dele e depois dele. E geralmente, como acontece neste período, as festas natalinas, as nossas confraternizações, os encontros de família, os banquetes em nossas residências, os preparativos iniciais, compra de presente, olha que legal, todo mundo com 13º na mão, compra de presente, organizando as nossas casas, ornamentando o ambiente, digamos assim, enfeitando as nossas árvores. E assim nós vamos seguindo, né? Seja nas famílias, nas escolas, em todos os lugares nós vamos ver luz, brilho, né? Cores. Tudo isso vem acompanhado dos nossos desejos de felicidade, de prosperidade, né? Acontecendo grande quantidade em todos os locais que frequentamos. Muito embora, parte dessas boas festas e Feliz Natal ocorram por determinações, por costumes, por cultura, sendo expresso de maneira mecânica. Isso é bem interessante. Na maioria das vezes, desviando tudo isso. Todas essas comemorações, esses momentos de euforia, tudo isso, às vezes, chega desviando a nossa atenção daquele que realmente deveria ser
o centro de todas essas festividades. Jesus. Como falamos, e tornou-se cultura, né? O aniversariante do mês. E é bem interessante quando nós nos aproximamos dessas datas. E para a gente conversar sobre isso, eu gostaria de trazer o nosso querido Caio. Caio, por favor, Caio, seja bem-vindo. E aí, pessoal, boa noite. Tudo bem, Oliveira? E aí, pessoal que está nos assistindo? Tudo bem, viu? Tudo bem. Hoje, a sua fã, mais uma vez, falou em você, viu? Perguntou assim, Maria. Oliveira, aquele menino vai estar lá? Eu digo, vai, né? Ela é uma senhora, mas ela quer uma bem a você, só você vendo, viu, cara? É a Aninha o nome dela? Aninha, muito bem. Um beijo pra Aninha, então. Beleza. Ela fica na expectativa, cara. Eu acho que 5 horas da tarde já está ali aguardando. Então, cara, Maria. Seja bem-vindo mais uma vez. Que felicidade, meu Obrigado. filho. Que Obrigado. felicidade de dividir a tela com você. Observe que a tela já. Olha a beleza que tem nessa tela. Você quer ver aumentar, cara? Quer ver essa beleza aumentar? Duvido aumentar, duvido. Pois eu quero que você seja. Jéssica, por favor. Aê, aumentou ou não aumentou? Duvido mais não. Boa noite, Caio. Boa noite, Oliveira. Boa noite a todos. Boa noite. Vai duvidar, Caio, agora? Boa noite. Olha, que brilho, né? Seja bem-vinda, Jéssica. Que felicidade, mais uma vez, estar com vocês aqui, dividindo esse espaço, dividindo esse programa, levando a esses corações que muitas vezes já estão presos aos nossos, né? Através do carinho, através do afeto, através do respeito que tem por todos nós e nós por eles. Então, esse nosso programa é da nossa juventude, que é do Grupo de Estudo da Associação Espírita Obreiros da Vida Eterna. Hoje ele faz parte da vida de vocês e vocês da nossa. Que felicidade. E o tema de hoje é maravilhoso, né? Porque nós vamos falar de amor, vamos falar de paz, vamos falar de felicidade, de construções. E eu queria, vou começar logo fazendo uma pergunta a vocês dois, assim. A mesma pergunta. No entendimento de vocês, né? Eu acho que o mais velho aqui dos três sou eu estou com 30, eu acho que eu sou o mais velho dos três, né? Então, esse tempo que nós temos nessa existência, por que dezembro é um mês diferente? Por que dezembro parece ser um mês diferente? Posso começar? À vontade, Caio. Bom, pelo que eu posso perceber, né, desde que eu me entendo por gente, para mim já começa pelo fato de que é o último mês do ano, né? Então significa que a gente está encerrando mais um ciclo, encerrando mais um ano. Então acaba entrando uma sensação de reflexão. Do que eu realmente fiz nesse ano, como é que eu fui, como é que eu me importei, como é que eu fui com as outras pessoas. E aí, aliado a isso, vem também, é óbvio, uma espécie de mudança repentina do comportamento, de uma forma coletiva. Parece que, por algum motivo, todos ficam mais caridosos, mais carinhosos, cheios de esperanças para mais um ano. A gente vê vários projetos sociais, ONGs saindo pela rua, distribuindo comida, roupas, desejando para todo mundo o que há de bom para a vida, né? Desejando tudo de bom para o próximo. Por isso que eu tenho a sensação que dezembro é um mês muito diferente. Parece que as pessoas se transformam. Eu não sei se é uma transformação já imposta culturalmente, por criação, ou por elas entenderem realmente o significado do mês de dezembro e, consequentemente, o nosso tema de hoje, que é a importância do Natal. Mais ou menos assim, minha visão. Jéssica? Então, a minha visão seria que, tipo, um mês diferente, como o Caio falou, muitas pessoas se transformam. É uma pena que nem todas as pessoas têm o verdadeiro significado. Muitas pessoas param só em dezembro para fazer uma reflexão do ano todo, e aí, tipo, vamos dizer, né? Eu não fui o caridoso o ano todo e vou ser o mês de dezembro só, porque foi o que foi, é o que, de certa forma,
É o que me dizem, eu tenho que praticar as boas ações, para assim eu ser uma boa pessoa e receber os meus presentes, fazer minhas comemorações. Sendo que o real sentido desse mês, poucas pessoas realmente os têm, poucas pessoas às vezes o praticam, né? Eu acho que por esse fato de ser assim, de também ser muito comercializado, que chega dezembro é todo mundo, quem se comportou, quem vai receber presente, quem não vai, né? As comidas. Acho que isso faz com que seja um pouco diferente, que muda um pouco o que as pessoas fazem, mas também tem um significado um pouco distorcido do real, assim, né? Maravilhoso. É bem interessante quando o dezembro chega, porque parece que uma luz diferente chega iluminando esse mês, né? Iluminando as pessoas, como o Caio falou, né? E, Jéssica, você colocou muito bem, né? Nós adoramos uma festa, uma brincadeira, uma reunião, né? Nós gostamos de ouvir música, de dançar. Muitos de nós gostamos de beber, né? A gente aí remete comer nem se fala, né? Porque a gente já começa a preparar a ceia no começo do mês de dezembro, a gente já está pensando na ceia, né? Porque Às vezes o cabo nem toma café, nem almoça só para é ceia. verdade, ó, e principalmente quando vamos visitar os amigos, né? Vai me convidar esse ano para ir? Diga que eu já vou me preparar, né? Então, é importante isso. E observe que tudo a gente traz do exterior para a gente, porque nós vamos ganhar presente, nós vamos é, comemorar, nós vamos nos divertir na realidade, né? E como Jéssica falou muitas vezes, essa luz que chega iluminando o mês tem outros fins, mas infelizmente nós tomamos esse, como diz o povo, esse espírito natalino, transforma-se num espírito festivo, né? Voltado apenas para as festividades. E é importante conhecer a história, é importante a gente saber como tudo isso surge. Se isso realmente foi ensinado pelo Cristo, se a Bíblia faz referência a isso. Então, eu gostaria de perguntar a vocês, iniciando por você, Caio, como surgiu essa ideia do Natal, né? Esse Natal reunindo família, reunindo esses momentos que a gente tem hoje. Você poderia nos dizer, cara? Sim, sim. Olha, Oliveira, embora no caso a gente associe o Natal, a comemoração do Natal ao nascimento de Jesus, a tradição da festividade, a festa em si, principalmente em dezembro, deixa indícios de que isso já ocorria há muito tempo atrás, há milênios. Alguns historiadores vão dizer que as origens do Natal vêm desde 2000 anos atrás, antes de Cristo. Basicamente, de acordo com o que é estudado, tudo pode ter começado com um antigo festival mesopotâmico que, ao que tudo indica, simbolizava a passagem de um ano para o outro, chamado de Zagmuk. Ou seja, esse Natal deles, na verdade, era uma festa que durava alguns dias e celebrava a vinda de um novo ano e de novas esperanças. Para esses mesopotâmicos, o Ano Novo ele acabava representando uma certa crise, então tinha um sentimento meio neutro de esperança, mas também de muita ansiedade. Porque nessa mesma época, inclusive, chegava o inverno. E com o inverno eles acreditavam que espécies de monstros, de demônios, eles se enfureciam e ficavam despertos. Eles iam para o plano material. E aí eles oravam para o seu deus, chamado Marduk, seu principal deus, no caso, pois eles eram politeístas. Eles acreditavam que esse seu deus precisava derrotá-los para preservar a continuidade da vida na Terra. Então, o Festival do Ano Novo não era só 1 ou 2 dias, como, na verdade, o Festival do Ano Novo, que era entendido como Natal hoje, né? Para eles não durava somente 1 ou 2 dias, mas, na verdade, 12. E era realizado para ajudar o seu principal deus, Marduk, em sua batalha. Então, era uma espécie de inicialmente, uma comemoração pelo ano que passou e por eles terem sobrevivido a esse ano, mas de muita ansiedade, de muita preocupação, até porque eles estavam no inverno
E além da questão cultural, eles enfrentavam o desafio de como é que seriam as próximas colheitas, será que eles conseguiriam aguentar esse inverno árduo? Então, é bem importante que a gente entenda que, na verdade, a festividade do Natal e algumas de suas características não remontam à cronologia cristã, mas que, na verdade, outros povos muito mais antigos já tinham essa noção de comemorar o último mês do calendário, o último mês do ano e a passagem, a transição de um ano para o outro. Bem legal essa reflexão. E assim também como Caio trouxe, a Mesopotâmia, né, é um dos que também comemoravam e até, de certa forma, inspirou outras culturas, como a dos gregos, a celebrarem essa festividade. Como no caso dos gregos, eles celebravam a luta entre Zeus e contra o Titã Cronos, né? Que era uma coisa bastante da época dele, da cultura dele, e eles faziam essa festividade. Ocorreu também, de mais tarde, a Grécia incentivar os romanos a entrarem nessa festividade também, onde eles celebravam muito e homenageavam Saturno. Lembrando que também essas festas deles começavam no dia 17 de dezembro e ia mais ou menos até dia 1º de janeiro, quando tinha o solstício de inverno para eles. No caso, o solstício de inverno, para quem não sabe, é um fenômeno que dá o início do inverno. Para a gente, ocorre mais em junho, para nós que é hemisfério sul, e para quem é hemisfério norte, ocorre praticamente hoje, né? Para eles, se fosse contar. E conforme o cálculo deles, o dia 25 era a melhor data que acontecia, onde o Sol, para você ver como era tão lindo, né? Onde o Sol ele ficava mais fraco, simbolizando como um recomeço para eles, como forma de crescimento e para espalhar a vida pela Terra. Esse momento que o Sol se tornava mais fraco, por mais que ele tivesse nesse momento de solstício. Muito legal, né? Essa questão da geografia influenciando a cultura desde aquele tempo, aqueles povos. E durante essa data, que acabou conhecida como o nascimento do Sol Invicto, as escolas da época eram fechadas, e inclusive ninguém trabalhava. Eram realizadas diversas festas nas ruas, quase como se fosse uma espécie de carnaval. Eram feitos grandes jantares aos amigos, e também tinha uma particularidade. Tinha uma espécie de costume que era de plantar árvores verdes, bem, bem parecido com o que a gente tem hoje, né? Ornamentados por muitas velas, que enfeitavam as árvores e as salas, porque de acordo com a cultura deles, isso espantava os maus espíritos da escuridão. Os mesmos objetos também eram usados para presentear uns aos outros. E nos primeiros anos do cristianismo, a Páscoa era o principal feriado, porque remetia justamente à encarnação de um ser puro que conseguiu passar das amarras do mundo material e provar os seus ensinamentos. Porém, o nascimento de Jesus, por algum motivo, não era celebrado até esse momento. Pois era a gente entender que, apesar dessas mudanças, né, que teve, só a partir do século IV que a igreja decidiu celebrar o nascimento de Jesus e colocar realmente como um feriado. Só que tinha também um problema, né, que a Bíblia ela não fala quando é realmente a data específica do nascimento de Jesus. Alguns historiadores falam que a evidência é que ocorreu na primavera. Aí, conforme isso, o Papa Júlio I foi que fez a escolha do dia 25 de dezembro. Olha a jogada dele. Muitos estudiosos diziam que ele escolheu essa data numa forma de fazer com que os seus fiéis parassem de celebrar festas pagãs consideradas na época e viessem para a igreja celebrar o verdadeiro sentido que era o nascimento de Jesus. Olha que linda essa ideia dele. Inteligentíssimo, né? Parabéns para ele, né?
pela ideia. Vejam como é bem interessante quando nós vamos começando a entender a história, né? Como o Caio falou aí, lá atrás, o pessoal já tinha o hábito de ornamentar os pinheiros, as árvores, né? Colocava luz, na realidade, vela, né? Que não existia luz elétrica, né? Era vela, e tinha o Era risco vela. de queimar a árvore. Colocavam velas, né? E a questão da festividade, todo mundo, 2000 anos, nós estamos falando de 2000 anos antes de Cristo, já tinha esse sentido de festividade. Só que, ao longo do tempo, isso foi tomando conta da humanidade. As coisas foram perdendo o seu controle e a humanidade, como aconteceu, foi afastando-se das lições do mestre, foram afastando-se principalmente da religião da época mais forte, vamos usar esse termo, que era o catolicismo, né? E dentro dessa proposta, o Papa foi inspirado, sem sombra de dúvida, né? E transformou a festa, a grande festa, uma grandiosa festa, imaginando que era como o nosso carnaval, né? Sem tempo de pandemia, lógico, né? Carnaval tradicional, né? Aqui que chama atenção e muitas vezes toma a atenção de todo o país, de todo o mundo, né? E ele conseguiu, como Jéssica bem falou, com essa ideia, inspirada, no mínimo, pelos benfeitores, trazer muitos, lógico que não trouxe todos, mas uma boa parte que ficava sem ter o que fazer, com a mente desocupada naquela época, que era envolvido pelas energias que circulavam naqueles festejos e acabavam entregando-se também aos festejos, esses, uma boa parte, voltaram e começaram a dar um sentido diferente a essa data, né? Aí pegou, e Jéssica bem colocou, Jéssica, você vira a Bíblia de cabeça para baixo, para lá e para cá, de frente, de todo jeito que você quiser, e nós não vamos encontrar uma data exata para o nascimento do Cristo. Tem, sim, sinais. Mas o Cristo nasceu, olha a estrela, olha, foi na época do rei fulano, olha, os 3 reis magos, foi em determinada época. Tem sinais, mas não tem uma data exata. Nem o Evangelho diz assim, Jesus nasceu no dia 6 de abril, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, Jesus nasceu no dia 18 de janeiro. Em momento nenhum tem essa data. E tudo isso. Por isso que é importante. Para a gente observar. Pode falar, Jéssica. Para a gente observar que não existia muito essa. Ele não quis deixar em nenhum momento data nenhuma de quando ele chegou e quando ele foi. Ele simplesmente quis deixar o verdadeiro sentido, que era a sua palavra, o seu amor e os seus ensinamentos. Também uma colocação sua que achei interessante é que o momento da Páscoa era comemorado como uma grande festa. E o nascimento, não. Né? Olha que interessante, né? Nós adoramos, fazíamos uma grande festa para digamos assim, o Calvário, e nos esquecíamos da chegada desse ser tão grandioso na Terra. E é bem interessante a gente ver essas questões da cultura que vem passando de geração para geração, né? A nossa geração hoje, com certeza, vai passar culturas para outras gerações vindouras, né? Talvez já mais, digamos assim, de uma maneira mais sutilizada, mais sutil, mas nós vamos deixar a nossa cultura, logicamente, para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos, daí por diante, de geração para geração. E quando nós vamos buscar aquele costume, certo? De ornamentar as árvores com velas, que é bem interessante, né? Como o Caio bem falou. Se a gente pega uma árvore seca e coloca umas velinhas lá, o perigo é grande, né? Então, como que surgiu, afinal? Como e onde surgiu essa situação que hoje quase todas as nossas casas têm uma árvore de Natal, né? Quando começa o mês de dezembro, a maioria de nós diz assim, rapaz, vamos montar a nossa árvore de Natal.
Então, como e onde surgiu essa ideia ou a árvore de Natal, Caio? Verdade, parece que hoje, se você não tiver uma árvore de Natal com uma estrelinha em cima, na ponta, e um pisca-pisca, não tem Natal. É bem Não é, curioso gente? esse hábito. Não é gente, não celebra, não é cristão. Bom, mas a questão da árvore natalina é, na verdade, uma contribuição alemã. Ela foi instituída no século XVI com o intuito de reverenciar a vida, sobretudo no que diz respeito aos pinheiros. Então, levando para uma linguagem mais interpretativa, mais subjetiva, mais figurativa, eles gostavam de cultuar os pinheiros porque eles representavam a conservação da folhagem verde no inverno, ou seja, a perseverança da vida e da beleza da vida diante dos maus momentos, dos momentos de dificuldade. O presépio também foi ideia de Francisco de Assis, no século XIII. As bolas e as estrelas que enfeitam a nossa árvore de Natal representam as primitivas pedras, maçãs e outros elementos que no passado se adornavam o carvalho, o percussor da atual árvore de Natal. Antes de serem substituídas por lâmpadas elétricas coloridas, como é hoje, as velas eram os reais enfeites comuns nas árvores, como um sinal de não só de iluminação, mas de purificação. E as chamas acesas no dia 25 de dezembro, especificamente, são uma referência a Cristo. Ele era entendido como a luz do mundo, a luz da renovação. E a estrela, por fim, que se coloca no topo da árvore, é para recordar a mesma que surgiu em Belém no nascimento de Jesus, que é retratado esse episódio na Bíblia. E os cartões de Natal vieram só aparecer pela primeira vez na Inglaterra em meados do século XIX. É bem interessante, né? Porque tudo, quando vai se buscar história, a gente vê que por trás tem um sentido, tem uma boa intenção, né? A transformação de uma data específica para o nascimento de Cristo, instituída por um Papa, tinha um objetivo maior que era a recuperação dos fiéis, né? A árvore, como você bem colocou, né? E agora me remeteu porque eu adoro filme de Natal. Eu choro assistindo filme de Natal, cara. E quase todo Natal, filme, tem aqueles pinheiros, aquelas árvores, o povo tudo atrás daqueles pinheiros, né? E a gente sem saber da história, diz assim, o pinheirinho é bonitinho para uma árvore de Natal. A gente não sabe que por trás da ideia havia um sentido da persistência, da perseverança do pinheiro, mesmo no inverno, com suas ramagens, com suas folhas vivas, né? Como você me falou, representante, isso é lindo, né? E cada detalhe da árvore tem um sentido, né? A estrela no topo, representando uma passagem bíblica, né? Trazendo a viagem daqueles três homens, levando presentes ao rei, que para ele era o rei que chegava na terra, era o Messias prometido, né? Que é muito lindo quando nós vamos buscar a história do Cristo, que na própria Bíblia, o Velho Testamento, ele próprio, o próprio Cristo, é bem interessante isso quando nós vamos estudar. O próprio Cristo traz comunicações avisando sobre toda a sua história, do nascimento ao Calvário. E não é outro ser que conta, é ele contando. Olha que fantástico, olha que ser é esse. Sem contar os profetas, a maioria dos profetas anunciaram a sua chegada. Fenômeno de materialização, né? Espírito materializante falando da sua chegada. A sua mãe em sonho recebendo o anúncio. Imagine como não era na época. Se hoje seria difícil para uma moça, para uma jovem, aceitar determinada situação, imagine naquela época, quando aquele ser aparece com a Maria e diz, Maria, tu serás convocada a conceber o filho do Altíssimo do Senhor. E a pessoa, quando aquele espírito chega para ela e traz uma notícia dessa,
Já imaginou o seu esposo José em sonho, já sem entender toda a situação, e em sonho aparece-lhe novamente aquele ser, aquele espírito, e fala para ele: olha, é natural, aceita, meu filho, né? Aceita, porque as coisas de Deus só nós sabemos. Eu estou fazendo aqui, falando nas minhas palavras, na Bíblia tem lá só ele conversando com José, né? De uma certa forma, puxando a orelhinha. Então é muito interessante quando a gente vai estudar ou vamos refletir em torno de tudo isso, né? Em torno de tudo isso. Mas é preciso, sim, mesmo sabendo da história, mesmo sabendo de tudo, do sentido, é preciso que, assim, devemos sempre nos questionar, né? Se será esse que nós apresentamos aqui em cima o verdadeiro espírito do Natal, porque a gente tem o costume de dizer, é o mês de dezembro, é o mês onde o espírito do Natal vamos dizer, entre aspas, se manifesta. Será? É preciso questionar-se. O que é que você acha, Verdade, Jéssica? Oliveira. É uma coisa que a gente realmente tem que fazer sempre uma reflexão. Ainda mais a gente que é espírita, né? Que se a gente realmente assimilou, né, a luz que o Evangelho nos traz, o ensinamento, né? Se, em primeiro lugar, se essa celebração que a gente faz todo ano, independente de ter o significado dessa árvore de Natal, como o Caio falou, mas se todo Natal a gente realmente celebra Cristo. Se a gente, de certa forma, entende o significado de que Deus mandou ele junto conosco para codificar o seu amor, trazer o evangelho para nós, né? Pensar também se nesse momento a gente faz realmente as suas celebrações, se a gente realmente segue os seus ensinamentos como deveríamos fazer todos os anos, ou se fazemos só nesse período. De certa forma, todos comemoramos o Natal de Jesus. O Natal de Jesus, perdão. Todos comemoramos o aniversário de Jesus. Mas a gente tem que entender se a gente comemora realmente no verdadeiro sentido que é o seu nascimento, no verdadeiro sentido que ele nos trouxe de ensinamento. Legal, Jéssica. Se a gente, por exemplo, começar a tentar entender a vida de Jesus, a vida do nosso mestre, né, e suas atitudes, quando ele esteve aqui entre a gente, podemos perceber que, na verdade, a vida dele foi bastante simples e humilde, tendo como maior exemplo dessa humildade as próprias condições de seu nascimento, ocorrido numa estrebaria, onde teve seu pequeno corpo envolvido em panos simples, panos pobres, digamos assim, colocado numa manjedoura. Nada mais era que uma estrutura feita de madeira em que se depositava o alimento dos animais, conhecido também como o nome de xoxo. Pois é, um xoxo, né? Diferente da visão da manjedoura que estamos acostumados a ver, transmitida pelo imaginário de artistas ao longo desses milênios, né? E dessa transpressão cultural, né? Que foi nos passado que Jesus nasceu num ambiente tudo bonitinho. Na verdade, ele ficou deitado num monte de feno que foi colocado nesse local onde os animais se alimentavam. A simbologia, o cenário criado da manjedoura, na verdade, transcende nosso entendimento, ainda bastante pequeno, em relação à grandiosidade de Jesus, expressa na mais pura humildade. Ou seja, Jesus é um ser tão evoluído que, desde a sua infância, desde o seu nascimento, já está nos dando uma lição de humildade incrível, que não importa de onde você nasce, mas sim o que é que você carrega dentro de si. Olha como isso é bonito, né? Porque a gente sempre fique bastante atento o que é que certos impérios ou o que é que certas igrejas fizeram com a história de Jesus, de Cristo. Porque ao longo do tempo houve bastante distorção. Houve impérios que tentaram relativizar a palavra do Senhor Cristo para justificar os seus atos. Teve outros povos
que, na verdade, disseram que Jesus nunca existiu, ou teve outros, mais recentes, inclusive, que tentaram modificar a imagem de Jesus para um homem mais adequado aos padrões do seu povo, para dizer que Jesus, na verdade, era um ser ariano, era um ser elevado justamente a partir da sua aparência física. A gente deve ter a distinção, a parte racional da nossa reflexão de ver que, na verdade, essas coisas não importam, mas sim qual a lição que Jesus trouxe quando encarnou. Qual foi a palavra, qual foi a mensagem que ele tentou nos alertar desde o seu nascimento, como Jéssica falou. Então, bem interessante, Caio, quando nós ainda não entendemos, mesmo 2000 anos, ou mais um pouco do seu retorno, né, entre aspas, à pátria espiritual, porque ele mesmo disse que não voltou, né? Porque seria muito contraditório se ele tivesse nos deixado ele trazer lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20, diz assim: quando duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, entre eles estarei. Então, com certeza, ele não retornou à pátria. Simbolicamente, né, vamos usar esse termo, deixando o corpo físico e transformando-se no ser transcendente que é. E o Cristo, nessa lição, que mesmo depois de 2000 anos e mais um pouquinho, nós ainda não entendemos a representatividade da manjedoura. A nossa mente ainda não cresceu bastante para entender a manjedoura. Imagine para entender esse ser, imagine para aprofundar-se em cada palavra, em cada lição, em cada gesto desse homem, né? Do nosso querido irmão maior. Então, é um momento de suma importância para nossas vidas, quando nós buscamos uma compreensão maior dele. E a sua história no Evangelho vem nos trazer e vem nos fortalecer, além de nos trazer um conhecimento, uma aproximação maior dele, vem nos fortalecer na crença que temos que ele, sim, cuida de nós, é o nosso governador. E a doutrina espírita nos apresenta ele como guia e modelo para a humanidade. Já imaginou você ter ele como modelo e transformar todas as suas ações nas ações idênticas a eles, as dele? Então é importante compreendermos isso também, né, Jéssica? Verdade, Oliveira. Só de a gente pensar, como o Caio falou, né? A próprio crescimento dele, o modo como ele nasceu, já foi bastante exemplo de humildade. Imagina aí a pessoa, já, de certa forma, já homem, crescido, ele se propôs a aprender o ofício do pai, que o pai era carpinteiro, e ele quis aprender esse ofício, a humildade dele. Apesar de todo o conhecimento dele, ele quis exercer um pouco o trabalho do seu pai. De ele entender que aquele trabalho, por mais simples que fosse, era uma coisa que supria as necessidades dele e da sua família. O modo como ele dizia, que ele falava às vezes: eu trago a esperança e a fé que aliviará todo o peso do fardo pesado sobre seus ombros. Imagina aí você, apesar de toda a humildade, você trazer conhecimentos que uma coisa que às vezes você acha tão difícil e ele chega transformando e fazendo que seja tão fácil. Um exemplo de humildade, apesar de muitas pessoas tentarem distorcer ele, por ele andar, às vezes, com pessoas simples, por ele andar com pescadores, por ele andar, por mais que
esses pescadores eram considerados ignorantes na sua época, mas ó, a missão de humanidade que ele vem trazer para cada um de nós, a mensagem de amor, a mensagem de perdão, o fato de ele andar com pessoas que não eram consideradas aceitas nessa época, pessoas como Mateus, que ele era cobrador de impostos na época, e pessoas assim eram consideradas traidores, né? Porque, de certa forma, como eu posso dizer, exploravam os judeus, mas mesmo assim ele soube ter o coração aberto e não julgar, receber independente da sua classe, independente do seu modo de ser, desde que ele fosse puro de coração, que o seguisse e que aprendesse seus ensinamentos. Maravilhoso, Jéssica. Eu achei lindo essas suas colocações, porque só nessas suas colocações, enquanto você estava falando aqui, eu estava mergulhado no Evangelho aqui na minha mente, né? Então, só essas suas colocações nos levam a 4 lições ou 5 lições maravilhosas de Jesus. Quando você colocou que ele diz que traga o verdadeiro alimento para todos aqueles que se encontram felizes, né? Então, observa, Jesus, em determinado momento, vamos usar esse termo, nas suas peregrinações, nas suas andanças, ele chega a um poço e encontra uma samaritana. E naquela época havia, vamos dizer assim, havia um quê, né, na nossa linguagem jovem, havia um quê, né, tipo, como você gosta de falar, tipo, o santo não se batia, né? E Jesus, judeu, procura a samaritana e pede-lhe água. Olha que lição fantástica. E ele pede água, ela está à beira de um poço. Ela vai e diz a ele, mas você é um judeu me pedindo água? Aí Jesus diz, olha, você me dá essa água aí, mais ou menos assim, está lá no Evangelho. Mas, se eu te ofereço uma água, que se você beber dela, nunca mais você terá sede. Olha que fantástico. Nunca mais você terá sede. Outra colocação que você fez também é quando diz que aqueles que trazem o fardo pesado sobre os ombros, ele aliviaria. Então, nós vamos encontrar, eu adoro, eu amo essa passagem do Evangelho de Mateus, é o 11:28, Mateus, que ele diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Olha, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha que fantástico. Ele diz assim, e se você me buscar, você encontrará repouso às vossas almas. E esse menino, esse aprendiz na carpintaria do pai, eu não sei não. Como diz assim, Deus não dá asa à cobra, né? Porque se eu tivesse as faculdades que o Cristo tinha, né? Sabedor e conhecedor de, meu Deus, com a sensibilidade, o que é que eu faria? Eu ia perder tempo em carpintaria, eu ia perder tempo querer aprender a ser pedreiro? Não, meu orgulho me jogaria lá para cima e eu me transformaria num astro e talvez colocasse tudo a perder. E aquele menino, Jéssica, em determinado momento escapa dos domínios de seu pai e de sua mãe. E sua mãe, em desespero, buscando, procurando. Aí diz, olha, eu vi um menino entrar lá no templo. E quando outra passagem linda dele nos remete a esse aprendiz, um eterno aprendiz do amor, né? O amor do pai personalizado na terra, mas ele ainda como aprendiz. E a mãe vai encontrar ele no templo, sentado, olha que imagem, e rodeado dele adultos. E aquele menino dando lições sobre o Pai, sobre Deus. Aquele menino ensinando aqueles homens, todos calejados. E é fantástico tudo isso quando você... Essas suas colocações... Eu enlouqueci agora, fiquei doido aqui, né? Então, porque
Mais uma vez, quando ele vai buscar esses humildes, ele vai pegar os pescadores, tira aqueles homens rudes daquele trabalho, assim como Pedro, por exemplo, Pedro que, olha, dava coice no vento, né? E ele diz, vem, homem, larga isso aí, que a partir de hoje serás pescador de alma. Pega o Mateus, como você falou, um jovem que era muitas vezes odiado pela maioria e transforma em um dos mais importantes apóstolos de sua missão. Então, é esse ser que nos encanta, é esse ser que nos faz. Será. E as nuvens, só em pensar nele. Né? Imagine quando a gente conseguir amar igual ele ama, né, Caio? Aí vai ser uma festa danada, viu? Pois é, depois das explanações de vocês dois, né? Foi justamente nesses indivíduos mais simples, nesses corações mais simples, que Jesus iniciou o seu trabalho de construção do reino de Deus na Terra. Bem distante, desde o seu nascimento, como já foi falado por nós três, do luxo, da fama, da pompa dos amplos salões da nobreza do poder daquela época. E não havia beleza nem o glamour das árvores de Natal bem decoradas, muito menos das comidas fartas e bebidas que tradicionalmente se encontram hoje nas nossas ceias natalinas. Todos esses símbolos, adereços, presentes, etc., foram surgindo ao longo dos séculos e das culturas, os quais algumas das civilizações, dos homens em geral, acabaram por entender que homenagear aquilo que trazia a mensagem de paz e amor diretamente de Deus, nosso Pai Criador por todos nós. Com o passar do tempo, né, diante das necessidades artificialmente criadas pelas novas demandas da civilização moderna, fomos, infelizmente, nos concentrando mais nesses aspectos exteriores. Vou botar um pisca-pisca, uma velhinha. Precisa de uma árvore, porque senão não é Natal, né? Como é que eu vou chamar as pessoas para comer aqui? A gente precisa pegar uma cervejinha para comemorar o Natal, precisa ir para um lugar caro. A gente se concentrou muito nesses fatores exteriores que, na verdade, não enaltecem nada, do que na real celebração do nascimento do Mestre. O que, por fim, acabou nos desviando do real sentido do Natal, da reflexão que o Natal traz, da união familiar, da gratidão que você deve ter pela não só somente sua vida, mas pelos ensinamentos que Cristo trouxe. Maravilhoso. É bem importante a gente refletir, Caio, nessas colocações, porque tudo que você colocou aí nos leva para o exterior, né? Todas essas situações, todas essas ações nos levam para o exterior, tirando o sentido, né, real, como Jéssica falou. Será que nós estamos com realmente esse espírito que deveria ser o espírito que faz referência a esse momento, né? Será que realmente nós estamos com a nossa mente voltada para isso, quando na minha mesa, na minha casa, na minha família, eu tenho um banquete, e assim como a parábola que Jesus colocou do Lázaro e o rico, e na minha porta, pessoas migalhando, né? Na visão que a gente tem, a doutrina espírita nos convida, não deve ser de exclusão, e sim de inclusão. É o momento em que nós somos convidados a estender as nossas mãos a todos, a nossa grande família. O Cristo, ele veio nos ensinou que somos uma família universal. Quando ele nos ensina a oração dominical, que é o Pai Nosso, até o nome ele já diz. É nosso Pai, não é só Pai dele, não é só Pai de João, de Joaquim, de José, não, é nosso Pai. E ele nos ensina a elevar a nossa mente e trazer aquela luz, aquela energia desse Pai aos nossos corações, quando ele diz, Pai nosso que está no céu, venha a nós, olha que lindo, venha a nós o vosso reino, seja feita
a vossa vontade. E observe, e Jesus nos traz mais uma lição da imortalidade, aqui na terra, assim na terra como no céu. Ou seja, Jesus está dizendo que nós podemos estar momentos na terra, e nessa visão cristã que ele nos apresenta na lição dominical no céu, e a doutrina espírita nos ensina que a imortalidade do ser são as oportunidades recebidas justamente para que a gente construa em nossos corações esse sentido, trazendo as benesses e o conforto para todos aqueles que estão à nossa volta. Devemos, sim, viver no mundo como aqueles que atendem às condições da vida do mundo. Porém, logicamente, nós não estamos impedidos de vivenciar, de trazer essa luz do espírito imortal que somos, deixar nos embriagar com a luz desse mestre que é a personificação e o maior exemplo de amor da nossa terra, o nosso mestre divino, que pensou pelo seu amor, que empenhou em nosso favor, vindo pessoalmente nos trazer a boa nova. Entendeu, Jéssica, como isso é lindo? Pois é, Oliveira. A gente ter a consciência, né, que a festa de Natal é a celebração do aniversário dele. A gente entender que o foco é ele, e não os presentes, e não as festividades, e não, como o povo fala, né, as boquinhas da vida que a gente vai fazendo. A gente entender que ele é o alvo principal de todas as nossas atenções. A gente entender que o presente que a gente tem sempre que ter em mente e cultivar é que a gente para ele, é que a gente sempre aplique os conhecimentos e ensinamentos que ele trouxe para a gente, não só no dia de Natal, mas todos os dias. Em todo o seu evangelho. Olha que legal, né? Pode falar, Em Oliveira. todo o seu evangelho, cada lição do Cristo é uma lição de caridade pura. Quando você pega o evangelho, desde Marcos a Mateus, vamos usar esse termo, e você adentra nas lições do Cristo, é uma lição de caridade pura no verdadeiro sentido da caridade, no verdadeiro sentido da inclusão, trazer todos para perto, o aconchego, o agrupar, né, o congregar nos corações. Toda a proposta de Chico, olha, de Jesus foi esta, cara. Diz, Caio. Não, eu ia comentar justamente sobre como é profundo a frase final de que Jéssica fez na explanação dela, de que como nós espíritas, nós temos a obrigação moral de sermos ao longo do ano o que nós somos no Natal, o que nós somos no Natal, né? Muito, muito bonito isso, que a gente possa abraçar a todas as pessoas, nossos familiares, nossos amigos, e consequentemente tentar perdoar sinceramente aqueles que nos ofenderam, que nos machucaram de alguma forma. Elevemos uma prece de reconhecimento e gratidão pela iluminação do nosso entendimento cristão, através do registro em nossas almas da palavra esclarecedora do Mestre dos Mestres, ou seja, Jesus. Deixa eu usar uma palavra bonita aqui, só fazendo um adendo nessa sua colocação, né, cara? Quando a gente fala de perdão, é um dos maiores desafios que temos pela frente, né? Porque muitas vezes nós carregamos culpa, carregamos remorso, isso significa que nós não temos perdão nem para conosco. A partir do momento em que eu carrego culpa, carrego remorso, falta-me o perdão a mim mesmo, né? Falta o perdoar-se. E quando você colocou assim que a proposta do Cristo é justamente esse, e ele representou isso no momento final do Calvário, né? Quando crucificado, e é lindo demais essa colocação, quando ele crucificado,
E ele nos dá essa lição. Então, quando você toca, Caio, na questão do perdão, é um convite a uma reflexão profunda, principalmente no momento em que estamos enfrentando um ano atípico, onde muitos de nós nos desequilibramos, onde muitos de nós perdemos um rumo, não nos adaptamos a uma realidade que é nova e é velha e é desafiadora e é meio enlouquecedora, e algumas pessoas não conseguiram se encaixar direito nas próprias vidas, no seu próprio cotidiano, né? E muitas pessoas adoecendo, muitas pessoas entrando em depressão, muitas pessoas entrando em desespero, e nessa hora é que nós vamos dizer que bela lição o perdão, para que a gente não carregue remorso, não carregue culpa, porque um de nossos entes queridos voltaram à pátria diante de uma situação tão massacradora quanto é essa atual que nós estamos vivendo, e a gente entrar em desespero porque não há tempo, não o perdoamos, ou não tivemos a dignidade de buscá-lo e pedir desculpas e pedir perdão. Então, essa lição do perdão, principalmente para esse momento atual, é fundamental, Caio. Obrigado, cara. Olha, eu vou usar outra palavra que uma de nossas professoras usa. Obrigado por me permitir corroborar com você, viu, cara? Pode seguir, cara. Pronto. Só para finalizar minha fala, né? A gente, diante do movimento espírita, nós temos Chico Xavier, que fez diversos e diversos livros, e um deles, em específico, chamado Fonte Viva, foi inspirado, digamos assim, no Espírito Emmanuel, tem uma lição bastante interessante. No capítulo 180, vou ler aqui para vocês. Eu vou interromper, não posso, hoje eu tô que tô, viu, cara? Vá, diga. Fonte Viva, é bem interessante esse livro que você está citando aí, porque para as pessoas compreenderem, é uma coleção Fonte Viva, né? São 5 livrinhos, né? Que tem um chamado Fonte Viva, né? Tem os outros que é o Pão Nosso, o Caminho, Verdade e Vida, certo? Vinha de Luz. Então, esses livros fazem parte de uma coleção, e olha que interessante, maravilhoso você trazer essa passagem, eu nem vi ainda o que você vai falar, mas o livro em si. Olha que interessante, esse livro há uma história, conta-nos o irmão X, que esse livro é Emmanuel, mentor espiritual de Franciscano Xavier, foi a uma esfera mais alta, né? E trouxe lá, através já de um outro ser bem mais evoluído que ele, todas as lições colocadas nesse livro. Então, é uma coleção onde Emmanuel é médium, né, que transmite para outro médium a lição que chegou até nós. Olha que interessante. Então, Emmanuel foi buscar, né, esses conhecimentos em torno da história do Evangelho e trazendo reflexões profundas nesses 5 livrinhos, cara. E um deles, fica à vontade agora. Não vou interromper mais, prometo. Né? Tá bom, tudo bem. O debate e a conversa é assim mesmo. Bom, Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, capítulo 180, com o tema Natal. As legiões angélicas, junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. Glória a Deus no universo divino, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir, nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentio inconsciente. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus, para o serviço da boa vontade. A justiça, do olho por olho e do dente por dente,
encontrar, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais, assombrados ante a luz nascente da estrebaria, assinalaram júbilo inexprimível daquele inovidável momento em diante a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria a condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. Em Sidom, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono nos males da imundície. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade, e revelando-a, transitou vitorioso do berço da palha ao madeiro sanguinolento. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente como Jesus, sob os esplendores de um novo dia. Emmanuel. Que é isso, cara? Não Tá tem como, né? emocionado. Não tem como, cara, não tem como. Não tem como você ouvir palavras como estas e, diante das necessidades que temos, enquanto ser em momento de transformação, em crescimento, né? Lutando para crescer e evoluir, assim, e você ouve umas belíssimas colocações dessa, e você sabe que esse ser, ele está contigo, ele está conosco. Esse homem, esse ser, né, que nós chamamos de Jesus, que na realidade é o Cristo. Jesus era o nome dele no corpo. É o Cristo, o Messias, o anunciador da boa nova, aquele que traz e personifica o amor do Pai em nossos corações e exemplifica isso. E você saber, através de umas belíssimas palavras, Fonte Viva 180, né, para quem que fica a dica, belíssimo, é demais. Olha, se eu choro em inauguração de farmácia e vendo novela, imagina ouvindo palavras como essa. Não tem como, né? Não tem como, né? Então, nós só temos que buscar refletir mais profundamente qual a visão espírita do Natal. Nós somos espíritas. Nós nos colocamos e nos classificamos como espíritas cristãos, aqueles que buscamos seguir as lições do Cristo. E qual seria a visão do Natal para o espírita, para o espiritismo? E sobrou para você, Jéssica, explicar para a gente, né, depois de tanta coisa linda. Pois eu fico com a responsabilidade, depois de tantas palavras lindas como a de Caio, né? E a inspiração sua hoje, Oliveira, que hoje você está inspirado. Mas, assim, a visão que a gente tem sobre o Natal é totalmente, de certa forma, diferente, porque vai muito além da troca de presentes, vai muito além das festividades, dos banquetes natalinos. A gente busca realmente compreender a importância e renunciar a todas essas comemorações e olhar para o nosso próximo e poder ajudar aquelas pessoas que realmente necessitam, fazer uma reflexão de que enquanto você está naquele banquete natalino, pode ter uma pessoa, pode ter um vizinho, ou pode ter uma pessoa em condições não tão favoráveis, que precise do seu conforto, que às vezes ela só precisa um pouco daquele alimento, às vezes só precisa de uma conversa ou de um abraço para você realmente deixar ele feliz. Você poder comemorar junto com ele
o aniversário de Cristo. Você louvar de forma sublime as comemorações natalinas que ele não passa. Você vê os verdadeiros amigos de Cristo, eles reverenciam no espírito, e não com alimento, e não com presente. Entender que, por mais que o despeito de ser relevante, tanto é a questão do nascimento como na sua vida, infelizmente, existem pessoas que falam que comemoram, falam que estão realmente seguindo seus ensinamentos e na realidade não estão, porque vivenciam muitas vezes um cristianismo de aparência, em vez de realmente praticá-los. Mas a gente tem que entender que vai chegar a época em que ele, Jesus, o nosso guia, o nosso modelo, ele vai ser reverenciado como realmente espírito e como verdade. Ele vai deixar de ser só uma referência, uma pessoa tão distante de nós, ou uma pessoa que é simplesmente relembrada no Natal e esquecida durante todo o ano. Ele vai chegar ao nosso momento que ele vai chegar a ser mais próximo de nós, a gente perceber realmente que somos irmãos, por mais que a gente tenha imperfeições, mas que possam ser trabalhadas e que a gente não pode perder a esperança de que um dia isso vai chegar. Por mais que seja difícil, ele sempre está comigo, sempre está conosco. Verdade, e é importante ter essa consciência, né? Porque você dizer-se cristão é uma responsabilidade muito grande, né? É você ser um representante do Cristo, né? E nós espíritas, nós precisamos refletir muito nisso. Como você bem colocou lá atrás, né? E agora você deu uma reforçada. Será que nós espíritas, nós estamos dando o verdadeiro sentido a esse momento, como o Caio falou, o ano todo? Porque não é momento de reverenciar Cristo, não só nessa simbólica data do seu nascimento. É para nós reverenciarmos Cristo em nós, em nosso íntimo, em nosso coração. É para que possamos lutar, trabalhar com todas as nossas forças para despertar o Cristo que há em nós e nos transformar em modelo, tendo ele como referência, e nos transformar em modelo para todos aqueles que caminham conosco. E é permitir, Jéssica, que as nossas ações sejam pautadas nas orientações dele, do Cristo, no seu Evangelho. Isso é muito lindo. Exatamente. Então, nós precisamos, assim, tentar entender, né? Qual deve ser o procedimento real, né? Daquele que já compreendeu esse sentido, né? Essa realidade da mensagem do Cristo, né? E como uma representatividade do amor nesse período, não só no período natalino, mas como nós estamos falando sobre o Natal com amor, né? Nesse período, o que seria, qual deve ser o procedimento real, né? Para que aquele que já entendeu esse sentido da mensagem do Cristo, Caio? Você já começou falando que ser cristão, na verdade, é assumir uma responsabilidade muito grande. Um fardo que, às vezes, não é que não seja para qualquer um, mas que nós mesmos vacilamos com a proposta. Não é mesmo? Não basta a gente ir num centro espírita e tomar o passe, não basta a gente ir numa igreja católica e fazer a catequese, não basta a gente ir para uma igreja protestante e cantar os hinos, que inclusive são belíssimos. Não basta fazer todo esse tipo de ritual se você não estuda o que é que Jesus quis dizer. E quando entramos na ótica espírita e percebemos que esses comportamentos não são suficientes, aquele espírita começa a se distanciar dos simbolismos, dos rituais religiosos,
quando ele atinge certa maturidade, tem antes da palavra do Cristo, né? Ele procura festejar o Natal todos os dias, digamos assim, se expressando com fraternidade e amor ao próximo. Admite, igualmente, que a doutrina espírita foi uma luz para a humanidade, que reconduziu os homens ao Evangelho em sua primitiva simplicidade. Somente assim nós podemos compreender, diante da imensa evolução científica do homem terrestre, que, na verdade, é o Cristo, o sol moral do mundo, que já brilhava desde aquela época, antes mesmo de nascer, como você falou, Oliveira, que ele, por influência de médios, né, pela atividade de médios, já, através dele, já relatava a sua vinda e como é que seria a sua vida, que possivelmente ele seria traído, seria desmoralizado. Esse mesmo sol que já brilhava naquela época, brilha hoje, e se nós formos pessoas boas, brilhará cada vez mais intensamente. Perante as alegrias da comemoração do Natal, destacamos as 3 lições ensinadas pelos orientadores espirituais, entre tantas outras. Primeiro, o significado da manjedoura, como explana Emmanuel. As comemorações de Natal conduzem-nos ao entendimento, à eterna lição de humildade de Jesus. No momento justamente que é preciso que a sua mensagem de amor felicitou os corações das criaturas. É lindo, lindo demais, né? E mais uma vez, Emmanuel nos convida a refletir sobre esses símbolos, sobre o significado da manjedoura, né? O famoso coxo, né? É o coxo, no interior a gente chama de coxo, e você colocou lá atrás, né? É o coxo onde os animais comem. Então, o real significado disso é em receber, né, na terra aquele que faria a diferença no planeta, né? E é um dos momentos mais belíssimos do seu evangelho, quando ele vai trazer a lição maior, maior, que nos deixou em suas palavras. E ele diz mais ou menos assim, que transformaria tudo em 2 preceitos, que seria todos aqueles mandamentos transformados em apenas 2. E quando nós vamos refletir, na realidade é em um, que ele diz assim, que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí ele faz uma colocação que está no Evangelho para quem quiser conferir. Ele diz assim, olha, isso aqui resume-se todas as leis e todos os profetas. Olha que lição maravilhosa ele nos dá sobre o amor. Quando nós vamos no Evangelho, segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar um item voltado para essa passagem do Cristo, e lá o Espírito nos convida a fazer uma reflexão sobre o maior mandamento. Diz assim, qual o maior mandamento? Ou o mandamento maior, dependendo da tradução do Evangelho. O amor. Então, o Cristo resume toda a história da humanidade em uma única palavra, amor. Todas as lições do Velho Testamento, quando ele diz que ali está incluído todos os profetas, todas as leis, ele resume-se em amor. A doutrina espírita, de uma forma didática, ela nos apresenta as leis naturais, as leis divinas. E entre elas está a maior, colocada pelo nosso codificador como a maior, a lei de amor, justiça e caridade. Então, é muito interessante quando nós vamos trazer o amor para as reflexões em momentos como este. E agora eu vou querer saber de vocês, que é o tema de hoje, o Natal com amor. Afinal,
Caio, vou começar por você, Caio, depois eu passo para a Jéssica encerrar, viu, Jéssica? Afinal, Caio, o que seria ter um Natal com amor, né? Que é o tema nosso foi esse, Natal com amor. O que seria ter, Caio, um Natal com amor? Abra teu coração e fala, menino. Bom, diante das reflexões feitas por nós três aqui, de forma resumida, o meu pensamento é que comemorar a data do Natal com amor seria, primeiramente, nos reunir com as pessoas e até mesmo reunir consigo mesmo, olhando para o seu íntimo, agradecendo pelas lições trazidas pelo Cristo, as lições de Deus trazidas pelo nosso irmão Cristo. E, por fim, depois as pondo em prática com seus familiares. Como você mesmo trouxe na sua explanação, você pode simplesmente resumir todos os mandamentos, inclusive toda a história de Cristo, em apenas uma palavra: um amor. Então, se você quer realmente comemorar o Natal, tentar agradecer pelo que Cristo trouxe, tentar colocar em prática com seus familiares, mas principalmente, você já como um espírita, se esse for seu caso, um pouco mais dentro da doutrina, tentar internalizar isso dentro da sua rotina. Até porque, no fim, não é o que vai contar pra gente no nosso final da vida se nós somos bons durante um período ou com determinada pessoa, não. O que vai contar para a nossa evolução é se fomos pessoas boas durante a nossa trajetória por inteiro. Se nós fomos pessoas que possam ser consideradas como exemplos de vida. E é isso que o Cristo deseja da gente, a nossa reforma íntima. Então, acredito que comemorar o Natal é mais ou menos isso, Natal com amor. Verdade, e agindo da maneira como você falou, não é só um Natal com amor, é viver com amor, né? Todos os dias. Maravilhoso, cara. Obrigado. Jéssica, fique à vontade para encerrar o nosso programa. O meu é mais um cordel, assim, por assim dizer, que eu achei bom para terminar e para fazer uma reflexão. É um cordel de Natal de Braulio Bessa. Eu acho que vocês provavelmente já ouviram falar. Braulio Bessa, fantástico. Que você, nesse Natal, entenda o real sentido da data em que veio ao mundo um homem bom, destemido, que é o dono da festa, não possa ser esquecido. Vindo lá do Polo Norte, num trenó cheio de luz, Papai Noel é lembrado, muito mais do que Jesus. O balançar é coerente, onde um saco cheio de presente pesa mais que uma cruz. Sei que dar presente é bom, mas bom mesmo é ser presente, é ser amigo, ser parceiro, ser o abraço mais quente, permitir que nossos olhos não enxerguem só a gente. Que você, nesse momento, faça uma reflexão, independente da crença, de fé, de religião. Pratique o bem sem parar, pois não adianta orar se não existe ação. Alimente um faminto que vive no meio da rua, agasalhe um indigente, coberto só pela lua. Sua parte é ajudar e o mundo pode mudar, cada um fazendo a sua. Abrace um desconhecido, perdoe quem lhe feriu. Se esforce para reerguer um amigo que caiu. E tente dar esperança para alguém que desistiu. Convença quem está triste que vale a pena sorrir. Aconselhe quem parou que ainda dá para seguir. E para aquele que errou, que dá tempo de corrigir. Faça o bem por qualquer um sem perguntar o porquê. Parece fora de moda, soa meio que clichê, mas quando se ajuda alguém, o ajudado é você. Que você possa ser bom, começando de janeiro, e que esse sentimento seja firme e verdadeiro. Que você viva o Natal todo ano, o ano inteiro. Linda, 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 viu? Maravilhoso. E com essas palavras de reflexão, eu espero que toque um pouco cada um do coração de vocês e que a gente comece o ano, faça a partir de agora, um ano mais reflexivo, um ano mais cheio de amor,
com que a gente pratique mais os ensinamentos de Cristo. Maravilhoso, Jéssica. E o nosso amigo Yuri está dizendo aqui, verdade. Primeiro ele colocou assim, o Natal com amor é o Natal com Cristo. E é justamente o que Braulio vem colocando aí, né? Que a gente coloque o Cristo em primeiro lugar, né? Como você bem colocou. E parabéns, mais uma poetisa para nós explorar. Viu? Eu acho isso lindo, cara. Né? Quando nós pegamos amor, temos amor pela poesia, quando nós passamos a ter amor, justamente por expressar esse sentimento maravilhoso, tudo muda. Né? Então, fantástica essa poesia de Brown, né? As colocações do nosso amigo Yudson aqui. Obrigado, Yudson. Obrigado a todos vocês que participaram conosco. Né? Eu quero expressar para vocês a minha felicidade, que é imensa de estar sempre com vocês, tá certo? E, Caio, faça as considerações finais, depois Jéssica, por favor. Bom, agradecer primeiramente a, a um certo amigo que a gente tem há bastante tempo, que foi o Seridó Espírita, que é o Seridó Espírita, que realmente acolheu não só o movimento espírita em si, mas especificamente a nossa casa, o Obreiros da Vida Eterna. Então tem sido um parceiro muito importante, porque ajudou não só a gente a estudar, mas a expor a palavra do Espiritismo. A TV 7 também, a RAC TV, se não me engano, né, Oliveira, que é um canal baiano, canal baiano espírita. Bom, agradecer. Espiritismo baiano. Isso, Espiritismo. Agradecer também ao nosso grupo de estudo, porque realmente desde o início tem passado por certas dificuldades, né? E mesmo assim ainda conseguiu se reerguer de muita coisa, conseguiu seguir diante de muita coisa, sem desistir e com muita vontade de estudar e passar essa mensagem do Espiritismo para vocês. Então, obrigado também a vocês que sempre deram apoio, sempre nos assistiram e sempre estão aqui para comentar, como nosso amigo Hudson. Então é isso, muito obrigado a vocês, muito obrigado Oliveira, muito obrigado Jéssica, muito obrigado ao pessoal da EOV e muito obrigado, por fim, a Deus e o nosso irmão Jesus Cristo por ter nos dado essa oportunidade de estarmos aqui falando sobre o Espiritismo. Isso. Eu gostaria primeiramente de agradecer a Deus e agradecer aos canais que nos apoiam, sempre estão nos incentivando a cada vez mais estudar e dar a possibilidade de passar esse estudo, esse conhecimento a todos que nos assistem. Gostaria de agradecer a você, Oliveira, e a Caio por poderem participar desse momento comigo, que realmente é sempre bom. E obrigado a todos que nos assistem. Obrigado a Hudson por participar desses comentários que você deu, é muito gratificante. E é isso, que todos passem, obrigado por assistir a gente, e que todos passem um Natal cheio de muito amor, paz e luz, e reflexões também. Obrigado, Jéssica. A felicidade, eu tenho certeza que de mim e de Caio, que nós estávamos aqui antes, né, aguardando você, foi dividir a tela com tamanha beleza, né? Né, Caio? Concorda? Exatamente. Então, a felicidade é nossa, Jéssica, de ter você conosco, certo? Sempre nos apoiando, sempre nos ajudando. E, em agradecimento, eu gostaria que todos aqueles que ainda não são inscritos nos canais que nos apoiam, que possam se inscrever, que nos ajude, porque vocês ajudando ao canal, estará nos ajudando, né, a continuar divulgando as lições do Cristo à luz do Consolador prometido. A minha mensagem é de gratidão, gratidão ao Mestre, gratidão a cada um de vocês que fazem parte da nossa família Obreiros, que fazem parte da nossa família Crenorte, da nossa família espírita do Rio Grande do Norte do Brasil, que hoje nós falamos para alguns estados. Que não desistam,
não desistam de serem melhores a cada dia. Que a cada instante busque, mesmo dentro das suas condições, porque nós sabemos quanto é difícil a luta diária de cada um de nós. Nós sabemos o período que estamos enfrentando, pelo momento atual, como eu iniciei o programa, tão desafiador, um dos mais diferentes de todos, mas de todos os tempos, né? Que é essa questão da pandemia, que nos isolou, nos trouxe de volta aos nossos lares, nos convidou a olhar mais para nós. E nós percebemos, na maioria de nós percebemos que faltava algo. E que esse algo seria justamente como colocamos nesta noite, a presença do Cristo em nós, em nossas vidas. Então, que possamos permitir que essa luz que banha o início desse mês, essa luz diferente que nos chega nesse período, né, como Lanusa colocou, uma oportunidade para reflexão, que essa luz possa impregnar o nosso ser, para que sejamos a luz divina ou a luz dos céus na terra, iluminando os caminhos por onde passar, iluminando os corações que fazem parte dos nossos corações. Então, esses são os votos de um Feliz Natal da Juventude Espírita, da Associação Espírita Obreiro da Vida Eterna. Esses são os desejos natalinos de muita paz, amor, muita ação no bem, né? Do programa Espiritismo de Jovem para Jovem. E que nós, jovens, sejamos em 2021, já era para deixar isso para o programa que vem, né? Que nós, jovens, sejamos em 2021 aqueles que iremos fazer a diferença, primeiramente em nossas vidas, e, consequentemente, a diferença no mundo. Então, para nós, é uma imensa alegria, é uma felicidade pura dividir a tela com você, Caio, com você, Jéssica, certo? Trabalhar com todo esse grupo que está em torno de nós, né? Como Lanúzia, né? Como Letícia, Ricardo, e tantos os outros que nos acompanham, que se esforçam para estar conosco. Muito obrigado e parabéns a cada um de vocês pela luta, porque, como o Caio falou, só quem sabe quão desafiador, quão difícil é ser cristão é aquele que tenta ser. E nós estamos tentando. O nosso codificador, ele nos traz uma reflexão profunda, que ele diz assim, que como reconhece o verdadeiro espírita? É aquele que luta com todas as suas forças, com todas as suas energias, para domar as suas más inclinações e pela sua transformação moral. Aí nós vamos para o Mestre Jesus, para a gente encerrar, quando ele diz assim, que os seus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então, essa é a nossa luta diária para aprendermos a nos amar. Jesus nos abençoe. Um Feliz Natal e muitas alegrias. E terça-feira, próximo ao ano, estaremos aqui de volta. Muita paz, muita luz a todos. Obrigado. Se a gente não fizer, eles cobram, viu? Você sabe disso, né? Beleza. Um abraço. Tchau.